Olá, seja bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de Geografia do terceiro bimestre, do segundo ano do ensino médio. O primeiro tema a ser abordado, dentro da dinâmica demográficas, são as matrizes culturais do Brasil. Essas matrizes culturais do Brasil estão relacionadas à formação cultural da população brasileira. A base dessas matrizes foram estabelecida pela miscigenação de diversos grupos étnicos. Ela é uma mistura entre índios, brancos, europeus e negros. A formação dessa identidade cultural começou aí no período colonial, na chegada dessas pessoas no país. E os traços culturais dos brasileiros são muito diversificados. Essa mistura ela pode ser vista de forma bastante evidente nos cidadãos que vivem aí no sul do Brasil, no norte e no nordeste, que foi as áreas onde se iniciaram as atividades econômicas. Então, essas etnias entre índio, branco e negro, as etnias formaram sim a matriz cultural do Brasil, ainda estão presentes na cultura do país, até os nossos dias atuais. É possível afirmar que aconteceu em nosso país foi entre branco, europeu, índios e índios brasileiros, essa primeira miscigenação. Também os negros foram trazidos ao país como escravos, constituindo assim mais um elemento na formação étnica do Brasil. Já na última fase da miscigenação dos brasileiros aconteceu com a chegada dos imigrantes, que substituíram os negros nos trabalhos das fazendas depois da abolição da escravatura. Então, essa mistura de negros e brancos, os senhores das fazendas, né, aproveitavam das mulheres negras e elas acabavam aí se engravidando dos seus senhores. Então, começou a acontecer essa mistura. Só que após a abolição da escravatura, eles não tinham mais o trabalho escravo, não tinha como mais explorar os negros. Eles optaram a trazer pessoas de fora, os imigrantes, principalmente italianos. Veio uma leva de italianos para o Brasil, para a colheita das suas fazendas. E eles, por orgulho próprio, eles preferiram não ter aqueles escravos que eles tinham, que eles aproveitavam da mão de obra deles. Eles não quiseram pagar, então eles optaram pelos imigrantes para vir para o Brasil para trabalhar em suas fazendas, após aí essa escravatura, a libertação dos escravos. O último cenário da matriz cultural que aconteceu na miscigenação no século XIX, houve uma nova mistura. Foi exatamente aí no século XIX que esses imigrantes chegaram ao Brasil, né? Chegaram aí europeus, asiáticos, e a partir dessa formação, a cultura brasileira recebeu aí uma influência externa que deram a origem à nossa raça, à identidade aí nacional. Então, o Brasil ele tem uma diversidade étnica da população muito grande, não só na população, como nos costumes. Em vários pontos, ela tem essa diversidade, comidas, tudo, uma diversidade muito grande devido a essa mistura que ocorreu. E a miscigenação no Brasil, ela deu origem a 3 tipos fundamentais de mestiço. O primeiro mestiço nós vamos determinar como caboclo, que é a mistura do branco mais o índio. Nós temos também o mestiço mulato, que é a mistura do negro mais o branco. Como eu falei, os senhores aí, eles aproveitavam das mulheres, né, e essas mulheres acabavam engravidando. Então, aí saía aí a mistura. O cafuzo, também a mistura do índio e o negro, deu origem a esses 3 tipos de mestiço. Então, o caboclo, o mulato e o cafuzo. Agora nós vamos passar para os conceitos de etnia e raça, conhecer um pouco desses conceitos. A diferença entre raça e etnia é que etnia determina as características de um grupo, por seus aspectos socioculturais. Já a raça seria definida por critérios físicos ou biológicos para diferenciar os indivíduos. A raça ela se refere às características físicas de uma pessoa, como estrutura óssea, cor da pele, cor do cabelo ou dos olhos.
não devemos usar aí a palavra raça para referir a esse fenômeno, pois para os seres humanos só existe uma raça, a humana. E atualmente refere-se empregar o termo etnia para diferenciar os distintos grupos humanos. Então a palavra etnia ela vem do grego ethnos, que deriva da palavra ethos e que significa costumes. Ou seja, representa uma população que possui uma origem em comum, ou seja, que essa população ela tem os mesmos hábitos, as mesmas tradições, a mesma língua, fala a mesma língua, a cultura é a mesma e a religião também é a mesma. Então, a palavra etnia é para diferenciar esse tipo de população que possui aí as suas origens em comum. Eu peguei aqui para vocês uma pesquisa do Instituto Brasileiro aí de Geografia, que é o IBGE. O IBGE fez uma pesquisa das pessoas residentes no Brasil por cor ou raça. Segundo o IBGE, essa pesquisa é contínua, 2012-2019. Atualmente, aí, em 2019, os brancos ele constituía aí 42,7% dos brasileiros. A cor preta é 9,4%. A cor amarela não foi destinada aí. Não, a cor amarela sim, está aqui dentro de 1,1%. E o indígena também 1,1%. E nós temos aqui a cor parda, entre 46,8%. Então, essa cor parda para o IBGE, essa aqui é a miscigenação. Ele usou a miscigenação como cor parda. Tá? E então, nós temos aí 46,8% de mistura dentro do nosso país, que é aqui, ó, que ele distingue como cor parda. Cor parda é a mistura, são pessoas, a miscigenação. Agora nós vamos passar para o tema 2, aí dentro da dinâmica demográfica também. Nós vamos falar da transição demográfica. A transição demográfica é uma premissa social elaborada pelo demógrafo estadunidense Frank Norseth na primeira metade do século XX, para refutar por meio de números e dados a teoria populacional malthusiana. A teoria malthusiana, ou malthusianismo, foi elaborada por Thomas Robert Malthus no ano de 1978, e ele defendia que a população cresceria em ritmo acelerado, superando a oferta de alimentos, que resultaria em pobreza, como a fome e a miséria. Então, para ele, esse crescimento populacional seria desordenado e ele superaria aí os alimentos, ou seja, a população cresceria muito e não teria alimentos para todos. Então, ele estimava aí problemas de fome e miséria, porque esses alimentos não chegariam a todo mundo. Ele acreditava também que a pobreza fazia parte do destino da humanidade, baseado na premissa de que a população possuía potencial de crescimento ilimitado, ou seja, ela cresceria ilimitadamente, e aí ao contrário da produção de alimentos. Então, essa população cresceria e a produção de alimento, não que ela ia diminuir, ela manteria ali, ó, no seu patamar, que não daria para abastecer todo mundo, essa população. A teoria da transição demográfica afirma que não existe um processo único e constante de explosão demográfica ou crescimento populacional muito elevado. Quando esse fenômeno ocorre, postula-se que a tendência por parte de diversos lugares é que haja uma posterior estabilização, sobretudo pelas sucessivas modificações na taxa de natalidade ou mortalidade. O principal efeito da transição demográfica nesse sentido seria o processo de envelhecimento da populacional. Ou seja, a população, a explosão demográfica, o crescimento populacional é muito elevado. Ele diz aqui que a tendência por parte de diversos lugares é que haja uma posterior estabilização da população, ou seja, há uma estabilização entre
a mortalidade e a natalidade. E o principal efeito da transição demográfica, no sentido, seria o processo de envelhecimento populacional, ou seja, o nascimento ia se diminuir, e então o que aconteceria? Nós teríamos aí uma população envelhecida, ou seja, não uma população jovem, porque com a taxa de nascimento sendo aí cada vez mais baixa, então essa população se estima aí uma população velha, ou seja, essa população ela vai depender do quê? Vai depender de verbas, do INSS, é uma população que não vai estar mais ativa no mercado de trabalho, então ele estima que essa população ela venha se envelhecer rapidamente. Na terceira fase, a deceleração demográfica, à medida que a sociedade se desenvolve, a tendência geral é haver uma redução na taxa de natalidade, o que explica pela difusão do planejamento familiar, onde as famílias se planejam quantos filhos eles querem ter, e a inclusão da mulher no mercado de trabalho. A intensiva urbanização no campo também, né, as taxas de fecundidade são sempre maiores. E entre outros fatores, por esse motivo, há uma gradativo processo de declínio no número de nascimentos, que acontece em uma velocidade inferior à queda da mortalidade. Ou seja, antes as crianças se nascia muito, mas no campo se nascia mais crianças. Então, com a mecanização do campo, essas mulheres, essas famílias, elas migraram aí para as grandes cidades em busca de trabalhos. Então, a mulher ela começou a se inserir no mercado de trabalho e, a partir daí, houve-se aí uma reestrutura no planejamento familiar. Então, essas mulheres que antes tinham muitos filhos, até o período da sua fecundidade, hoje, esse planejamento ele foi modificado para que tivesse menos filhos. Então, a taxa de natalidade ela é menor. E por isso que ele diz que nós teríamos aí uma população mais velha, porque a taxa de natalidade diminuiria, aquelas pessoas se tornariam mais velhas, então essas pessoas elas deixariam de ser ativas no mercado de trabalho, ela irá depender do seu salário, da sua aposentadoria, ela não estará inserida mais no mercado de trabalho, e a população mais jovem seria pouca. Por quê? Porque o planejamento familiar é planejado aí de poucos filhos que as mulheres teriam devido à sua inserção no mercado de trabalho. Então, esse processo passou a ser vivido no Brasil na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da década de 1970, e atualmente as taxas de natalidade no Brasil são baixíssimas, quase sempre inferior a 1% ao ano. Na quarta fase da estabilização demográfica, que a estabilidade demográfica é atingida quando as taxas de natalidade e mortalidade finalmente se equilibram, né? Aqui há um equilíbrio na taxa de natalidade e mortalidade, mantendo assim um patamar, né, que embora possa apresentar oscilações, conjunturas, mantém-se em medidas muito baixas, ainda aqui no Brasil. E nesse cenário diz que há um total controle no crescimento demográfico. Então, nessa quarta fase, é a estabilização da mortalidade e da natalidade, ou seja, da população, aqueles que nascem e aqueles que morrem. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês sobre as fases. Na primeira fase, nós temos aqui uma estabilidade de nascimento, a faixa azul, até a segunda fase. Né? Ela começou um pouquinho de declínio aqui na segunda fase, mas ela ainda se manteve aqui na segunda fase. Na terceira fase, ela foi caindo, até ela chegar na quarta fase, que é a estabilização. O vermelho significa a taxa de mortalidade, também ela sempre acompanhou a taxa de natalidade, mas aqui da primeira até a segunda fase, a natalidade ela começou, ela se manteve praticamente estável. Já a mortalidade não. A mortalidade ela se manteve até aqui a metade da primeira fase e ela já começou a cair aqui a partir da segunda metade da primeira fase, ela começou a cair a mortalidade. Devido às melhorias nas estruturas, né, de saúde, saneamento básico, ela começou a cair. E aqui na quarta fase, ela está totalmente estabilizada, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade. Essas linhas verdes aqui é o crescimento vegetativo,
o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, um exemplo, eu vou pegar uma taxa de natalidade. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, Itapevi. A Itapevi teve 2.000 nascidos durante esse ano, mas morreram 800 pessoas. Então, eu vou pegar essa taxa de nascido menos a taxa de morte que houve dentro aí do município, de um estado, tá, ou mundial. Então, eu vou tirar essa taxa de mortalidade. E a população absoluta é aquela população que está ativa aí. Então, na quarta fase, ela se mantém aí a população absoluta ativa. Ela continua ainda no mesmo ritmo. Eu coloquei também aqui um outro gráfico, né, do crescimento natural da população brasileira ou crescimento vegetativo, ainda dentro do crescimento vegetativo. Eu peguei aqui um gráfico do IBGE, esse gráfico ele foi realizado em 1998, mas eles fizeram uma estimativa de 1900 até 2020, até o nosso ano atual. Então, de 1900 a 1920, até 1940, essa taxa de natalidade, ela se manteve, ó, praticamente, né? Ela começou um pequeno declínio aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, abaixo da linha, ó, ela começou um pouquinho a se declinar, de 1900 até 1940. Ela começou, na metade de 1900, aqui, ó, ela começou a ter um pequeno declínio entre a taxa de mortalidade e natalidade. A partir de 1940, ó, até 1940, ela veio caindo aos poucos até 1940. E aqui, a partir de 1940 até 1960, ela caiu e ela veio se mantendo, ó. Ela veio se mantendo até mais ou menos, aqui, ó, 1940, ela caiu aqui, ó, até aqui. Aí, na metade de 1960, ela começou a ter um outro declínio. Ela começou a cair. 1980, ó, ela foi caindo, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você começar aqui em 1960, ela estava aqui em cima, ó. Onde ela está? Aqui abaixo dessa linha. Então, de 1980 até 2000 ela foi caindo, até ela chegar a 2020, que é onde nós estamos. Então, a primeira linha é a taxa de natalidade e a segunda linha aqui é a taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade, ela sempre acompanhou a taxa de natalidade. Então, de 1900 até 2000, ela teve um declínio muito grande aí na nossa atual taxa vegetativa, seja o aumento da natalidade, ou a diminuição da natalidade e também a diminuição aí na mortalidade. Nesse outro aqui, eu coloquei nesse gráfico, nós vamos ver a taxa de mortalidade infantil no Brasil. Então, esse gráfico é de 1940 até 2017. Também foi estipulado pelo IBGE. Em 1940, nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil. Essa mortalidade infantil significa a cada 1.000 crianças nascidas, muitas não chegam a completar um ano de vida. Então, em 1940, as crianças que nasceram, olha, a taxa aí, ó, de mortalidade infantil era muito alta. Era de 146,6%. Por quê? Porque aqui a gente não tínhamos melhoria na saúde básica, nós não tinha a saúde era precária, não tinha saneamento básico, as doenças. Então, essas crianças, elas nasciam, nos seus primeiros anos de vida morria devido à desnutrição da mulher, ou ela não se alimentava direito, e as crianças nasciam doentes. Então, a taxa da mortalidade infantil, ela era muito alta, 146. De 1940 até 1950, essa taxa ela caiu um pouquinho, mas não foi muito. Em torno aí do que? De mais de 10%, mais ou menos, essa taxa ela caiu. De 1950 a 1960, ela começou a cair. Né? As melhorias começaram aqui, ó, em 1960, começaram a se formar as infraestrutura, começou algumas melhorias, principalmente na saúde, e essa taxa ela foi diminuindo. Então, em 1960, nós tínhamos aqui 117,7. Em 1970, aqui,
Então, em 1960 nós tínhamos 117,7, em 1970 nós tínhamos 97,6, em 1980 ela já caiu para 69,1, em 1991 de 99 ela caiu para 45,1, de 1981 a 2000 essa taxa de 45,1 caiu para 2,9, em 2010 ela caiu para 17,7, em 2017 caiu para 12,8%. Então, a taxa de mortalidade melhorou muito no Brasil. Devido às infraestruturas, ela melhorou muito no Brasil, até 2017. Então, não se morre muita criança ao nascer no Brasil. Aqui eu também coloquei um gráfico da fecundidade. O que é a fecundidade? É o período em que a mulher terá aí a sua idade reprodutiva, o seu longo período reprodutivo. Então, em 1940, a taxa de fecundidade era de 6,16%. Então, ela se manteve aqui um crescimento nessa taxa de fecundidade até 1960. Ela de 1940, de 6,16%, ela chegou em 1960 a 6,28%. Só que devido aí, que nem eu falei, o planejamento familiar, onde a mulher se programou, a entrada dela no mercado de trabalho, ela se reprogramou o seu planejamento familiar, a diminuição de filhos. Então, essa taxa ela foi caindo. Por isso que no Brasil a taxa de fecundidade é bem baixa. Então, a mulher ela optou ter menos filhos devido à sua entrada no mercado de trabalho. Porque se ela tem muitos filhos, é muito dificultoso para ela trabalhar, sair para fora para trabalhar. Então, ela começou a fazer um replanejamento familiar. Então, aqui, ó, em 1970, essa taxa ela caiu para 5,75, em 1980 para 4,35, em 1991 ela já estava em 2,89, em 2000, 2,38 e 2010, 1,9. A taxa de mulheres, de fecundidade aí de mulheres na taxa de natalidade. Então, você pode ver que a fecundidade ela está bem baixa no Brasil mesmo, devido a esse replanejamento familiar. Aqui eu coloquei esse gráfico por região. Tá? Em 1940, no norte, a taxa de fecundidade era bem alta, era 7,17% em 1940. Vamos falar só do norte, depois nós voltamos. No Nordeste, de 7,15%, você pode ver que o Norte e o Nordeste é que mais se nascia crianças, né? A taxa de fecundidade era bem alta, em 1940. Aí, no Sudeste, a taxa em 1940 era de 5,69%, no Sul, 5,65%, no Centro-Oeste, 6,36%, era bem alta, né? Do Sul e do Sudeste. E a taxa anual no Brasil, aqui é a média de todos os estados, ou de todas as regiões, desculpa, era de 6,16%, a média no Brasil. Agora vamos para o ano de 2000. No norte, olha, de 7,17%, essa taxa ela já caiu em 2000 para 3,16%. Então, isso aqui já houve uma redução no norte de fecundidade entre as mulheres. No Nordeste, essa taxa foi para 2,69%, ou seja, ó, o Nordeste ela caiu mais ainda, mais que o Norte. No Sudeste, essa taxa foi de 2,1%, e no Sul, 2,24% no ano de 2000, e no Centro-Oeste, 2,25%. Então, a média entre Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste foi de 2,38%. Agora vamos para o ano de 2010. Em 2010, o Norte, essa taxa de 3,16 caiu para 2,47. No Nordeste para 2,6. No Sudeste para 1,7. Né? Sudeste é onde mais a mulher está inserida no mercado de trabalho. No Sul, 1,78. E no Centro-Oeste, 1,92. A média entre Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste é de 1,9%, a média.
Então, essas foram a redução de taxa. Vocês podem ver que houve uma redução muito brusca aí na taxa de fecundidade entre as mulheres, principalmente no norte, que a taxa era muito alta, ela se reduziu muito. Então, hoje, é baixíssimo a taxa de fecundidade aí no Brasil. O crescimento vegetativo, que eu já falei para vocês, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, é que nós fazemos o cálculo aí dessa taxa vegetativa. Então, o crescimento vegetativo natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. É de um determinado local ou país, e geralmente ela se expressa em porcentagem, tá? É só para você estar recapitulando aí a taxa do crescimento vegetativo. Então, essa foi a aula, pessoal, da transição demográfica. Deu para ter uma noção sobre aí a taxa de mortalidade, a não ser a época que nós estamos vivendo agora. Logicamente, a taxa de mortalidade, agora na época que nós estamos vivendo, da pandemia, será aí bem alta, os números de mortes, né? E aí nós teremos uma outra taxa de mortalidade nesse ano de 2020, também de nascimento, muito grande e um número de morte muito grande, até porque o nascimento ele acompanha aí a mortalidade também, tá? Então, essa foi a aula, as 2 primeiras aulas desse bimestre. No próximo bimestre, nós estaremos aí com as outras aulas e falando sobre outros assuntos que vai compor as nossas 2 últimas aulas desse bimestre. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da explicação da aula. E se restou dúvida, pode postar também no canal os seus comentários sobre a aula. E também pode estar me procurando no grupo, né? Colocando aí a sua dúvida referente a essa aula. Até a próxima aula.